Essa aula é sobre a Revolução Francesa, das suas origens até a fase que a gente chama como fase inicial, fase burguesa da Revolução Francesa. As principais causas que antecederam a Revolução é claro uma revolução. Revolução no sentido do quê? De quererem mudança. Mudança contra o que naquela época, dentro da França? O Estado absolutista. Então, a luta da Revolução Francesa era para derrubar o Estado absolutista, que impedia, muitas vezes, o desenvolvimento burguês, e, principalmente, nós estamos dentro do século XVIII para o século XIX, numa tentativa da burguesia assumir o poder em todo o mundo. Então, é a fase da burguesia em querer assumir um posto mais alto do que ela já tinha financeiramente, né? Então, as causas da Revolução Francesa é o Estado absolutista, os resquícios feudais que ainda permaneciam na França, a sociedade ainda era dividida em Estado, né? Primeiro Estado, segundo Estado, terceiro Estado, e tinha uma burguesia muito forte e rica que, como eu disse, aspirava ao poder, né? Isso sem dizer que a França se metia em todas as guerras e perdia a grande maioria, principalmente a chamada Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, né? Que vai acabar ocasionando a perda de territórios na América. E sem dizer que um dos fatores que levaram à Revolução Francesa também é o iluminismo, né? Então, vou compartilhar aqui uma tela. Revolução Francesa, causas, a crise do antigo regime, ou chamado regime absolutista, as ideias iluministas que entraram, o desenvolvimento capitalista que automaticamente batia de frente com o Estado absolutista, principalmente porque o Estado absolutista é mercantilista. Então, esse crescimento da burguesia, né? Isso sem dizer que na França houve, também dentro da Europa, as más colheitas, uma agricultura que estava com grandes problemas, né? Inflação, agitações populares, a crise financeira do governo de Luís XVI, né? Principalmente devido às guerras, né? E a França ainda era também dividida em Estado, né? O primeiro Estado, o segundo Estado, o terceiro Estado. Primeiro Estado, o clero, o segundo Estado, a nobreza, terceiro Estado, que pagava os impostos, era a população, era o povo, mais a burguesia, né? Então, aqui também mais uma foto. Se a gente perceber, é o terceiro Estado que carrega os dois primeiros estados, que é o clero e a nobreza. Isso, é claro que isso vai causar uma revolta, não foi imediata, mas tudo caminhava para acontecer uma revolução. Então, a marcha para a revolução, as causas finais para a revolução, foi devido principalmente às agitações na cidade de Versalhes, né? Onde o rei, vendo essas perturbações, convoca a Assembleia dos Notáveis, e ainda só para piorar a situação dele, sem a presença do terceiro Estado, ou seja, sem a burguesia, sem o povo. E o ministro das Finanças, o ministro Necker, convence o rei Luís XVI a convocar uma Assembleia dos Estados Gerais, com participação da burguesia, que representava também o terceiro Estado, né? E acabou acontecendo essa reunião em Versalhes em maio de 1789, ou seja, praticamente 2 meses antes da Revolução em si. E o terceiro Estado exige reformas políticas, né? Por quê? Porque, como era dentro da Assembleia, dentro dos Estados Gerais, se votava pelo Estado. Então, quem era do primeiro Estado votava só nas coisas do primeiro Estado, quem era do segundo, e o terceiro Estado não queria mais esse tipo de representação, porque todas as vezes o primeiro e o segundo Estado se uniam e acabavam derrotando
as ideias e as leis que o terceiro Estado colocava dentro do chamado Congresso Nacional Francês, né? Então, apesar de ter uma maioria absoluta de deputados, a forma do voto era por Estado, e isso comprometia bastante o terceiro Estado, né? Automaticamente, para a gente entender, apenas uma ilustração. Vamos compartilhar aqui uma tela. Aqui estão como era mais ou menos a Assembleia dos Estados Gerais, né? Os nobres, aqui o povo ficava à direita, o clero ficava representado aqui na parte da esquerda. Então, esses dois estados acabavam se unindo e derrotando todas as prerrogativas ou todas as necessidades que o terceiro estado colocava dentro da Assembleia dos Estados Gerais. Bom, se em maio houve essa convocação para que tudo se resolvesse, em junho o terceiro estado se revolta e o rei, percebendo que as coisas estavam ficando cada vez fora de controle, resolve convocar uma Assembleia Nacional Constituinte a pedido desses três estados. Não que o primeiro estado e o segundo estado quisessem, mas era uma prerrogativa do terceiro estado. Na realidade, o rei convoca uma Assembleia Nacional Constituinte de mentira. O rei Luís XVI tenta ganhar tempo, justamente para ele poder convocar o exército e acabar com a brincadeira do terceiro estado. Só que as revoltas nas cidades começaram a acontecer. Necker acaba sendo demitido pelo rei, porque dava a impressão que ele estava a favor do terceiro estado, particularmente ele estava. As tropas reais começaram a se concentrar perto de Paris. O povo percebe a jogada do rei, e no dia 14 de julho de 1789, a Bastilha é tomada pelo povo. Na realidade, a tomada da Bastilha já era a Revolução. O que é a Bastilha? É uma prisão política do rei Luís XVI. Na realidade, quando a Bastilha foi tomada, não havia mais do que 6 presos políticos que estavam presos por ordem de Luís XVI. Então, vamos ver aqui a figura de Necker e algumas soluções que ele estava tentando fazer para que não houvesse mais bagunça. Não era não haver a revolução, porque não era o pensamento dele nem do rei, né? Então, quais são as tentativas de Necker? Convocar a Assembleia dos Estados Gerais justamente para amenizar a situação, né? E isso acaba não acontecendo, e no dia 14 de julho, aqui está a tomada da Bastilha pela burguesia e pelo povo de Paris. Então, na realidade, a tomada da Bastilha já era a revolução em si. E o que é que estava no foco da atenção? A tentativa de queda da monarquia absolutista e principalmente as ideias iluministas. Liberdade, igualdade, fraternidade. Essas eram ideias iluministas que foram absorvidas pela Revolução Francesa, né? Um mês, praticamente, depois do início dessa revolução, em agosto de 1789, é aprovada e prevalece até os dias de hoje a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pontos básicos: a igualdade, fraternidade, a liberdade, inviolabilidade da propriedade e o direito de resistir à opressão. É a Declaração dos Direitos, né? O rei acaba sendo preso porque ele não queria assinar os decretos que a Revolução estava levando adiante, principalmente essa Declaração dos Direitos do Homem. E um ano depois do início da Revolução, em 1790, surge a Constituição Civil do Clero. Por quê? Porque depois da Revolução deixa de existir os três estados, né? E a Constituição Civil do Clero
foi justamente para fazer com que a igreja e o clero pagassem os impostos para o Estado, né? Todos os bens do clero foram confiscados, servindo principalmente para depósito ouro, para garantir dinheiro para o Estado, e o clero passaria para a responsabilidade do Estado e a ele estaria subordinado. Então, aquele Estado que era um Estado independente e praticamente não pagava impostos e vivia de si e vivia para si mesmo, acaba com a Revolução Francesa sendo engolido pelo Estado francês. E aqui está a foto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Esta imagem aqui é a imagem do jornal ou da carta do ato constitucional que dizia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Né? Aqui é uma figura ilustrativa, é claro, a prisão de Luís XVI, e automaticamente os privilégios do clero acabam. E em 1790, um ano praticamente depois do início da Revolução, todos os bens do clero são nacionalizados. Todos os bens confiscados, e começa a ter a separação do poder político e do religioso, apesar da igreja estar, nesse momento, subordinada a essa revolução. E os membros do clero são transformados em funcionários públicos, obrigados a prestar juramento de fidelidade à nação, que acaba pagando o salário para o clero, ou seja, o clero subordinado ao Estado francês, ou o Estado da Revolução, aqueles que haviam começado a Revolução. E a Revolução a gente tem que entender o seguinte, pessoal. A Revolução Francesa passa por 3 fases. Essa primeira fase que nós estamos comentando é uma revolução burguesa. Posteriormente, ela será uma revolução popular, e a terceira fase volta a ser a revolução burguesa. Bom, 2 anos depois do início da Revolução, em 1790, surge a Constituição Civil do Clero, e em 1791, a Constituição Francesa, a primeira Constituição republicana da França, onde é abolido o feudalismo, o fim das ordens sociais ou dos estados, a igualdade civil, liberdade dos escravos dentro da França, escravidão somente nas colônias, bens da igreja nacionalizados, igreja reorganizada e poder aos juízes. Era mais ou menos isso que a Constituição de 1791 diz para os franceses. Né? Também algumas mudanças, surgem os poderes executivo, legislativo, judiciário, e uma das prerrogativas é que só podiam votar nas eleições republicanas aqueles que tivessem uma vida econômica ativa, que trabalhassem e que tivessem renda. Então, praticamente é o que a gente vê dentro da França, também estava acontecendo em quase todo o continente europeu, nas suas revoluções e principalmente nas derrubadas dos estados absolutistas. Né? Então, algumas imagens, apenas para a gente compartilhar e poder entender um pouco melhor. Apenas para a gente fixar. Aqui está o rei Luís XVI. A gente percebe que pelos trajes dele era um rei que vivia de uma mordomia, de um luxo tremendo, né? E aqui a figura agora do rei no momento da sua deposição, da sua prisão. Então, basicamente o início da Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, é a primeira fase. É mais ou menos esse o assunto que a gente passou para vocês agora. Ok? Até a próxima, pessoal.